Fala galera, hoje nós vamos continuar a nossa série sobre observabilidade na AWS e nós vamos falar um pouquinho sobre o AWS Container Insights. Com o Container Insights nós conseguimos ter uma observabilidade um pouco mais apurada das nossas aplicações que rodam de maneira containerizadas na AWS, incluindo EKS, ECS, Fargate e até mesmo Kubernetes rodando em EC2. Então vamos lá para o console para ver como que isso funciona. Então vem comigo! Eu sou o Bruno, seja muito bem-vindo ao canal. Então, se você está aqui hoje, você quer saber um pouquinho mais sobre observabilidade na AWS, mais precisamente sobre o Container Insights. Então, aqui no meu console, eu entrei no CloudWatch e agora eu vou na parte de Insights e Container Insights. Através do Container Insights, nós conseguimos ter muitas mais informações sobre os containers que estão em execução na nossa conta da AWS, sejam eles em execução com ECS ou com EKS. Nós podemos visualizar aqui no console já o Container Insights carregando os resources. Nessa visualização de resources, nós conseguimos ter acesso a uma lista onde nós conseguimos ver algumas informações relevantes sobre os containers que temos em execução, como o nome do container, qual que é o tipo, a média de utilização de CPU e memória. Nós conseguimos organizar aqui, por exemplo, por tipo, então a gente tem ECS e EKS separados, ou a gente também consegue ordenar eles por nome. Então, a gente consegue ter uma lista de recursos aqui e a gente consegue entrar em cada um deles para analisar melhor o que está acontecendo. Logo aqui embaixo, nós temos os alarmes que estão configurados para todos esses containers, no caso, e aqui a gente consegue ver qual que é o container, qual que é o node que está correlacionado com ele, né? Então, a gente tem 3 alarmes aqui para EKS e a gente também consegue mudar a nossa visualização padrão de resources, que é interessante, mas talvez não tanto para esse momento, para a visão de Container Map. A visão de Container Map vai nos dar um mapa, um Service Map, digamos, dos containers. E a partir desse Service Map dos containers, nós conseguimos visualizar todos os nossos clusters, todos os nossos nodes. Como assim todos os nossos clusters? Sim, bem isso. Por exemplo, aqui nós temos um EKS cluster, nós conseguimos visualizar ele aqui, e abaixo dele nós conseguimos ver todos os namespaces que estão criados. Então, cada uma desses quadrados aqui significa um namespace que está rodando dentro desse cluster EKS. Logo aqui abaixo, nós temos alguns serviços rodando em ECS. Então, a gente consegue ver que a gente tem outros 2 clusters ECS deployados de maneira separada. E a gente consegue ver quais são todos os nossos clusters, quais são todos os nossos containers que estão em execução na AWS. E como que isso funciona? Para eu rodar um cluster EKS, eu preciso adicionar um agente lá dentro. Vai ser o agente do CloudWatch, Agent Container, que ele vai enviar essas informações para o CloudWatch, que é esse painel que a gente está vendo aqui. E para a utilização do Container Insights com o ECS, basta a gente habilitar o Container Insights no nosso menu do ECS, porque o ECS já é uma maneira um pouco mais gerenciada do que o EKS, então a gente consegue habilitar ele de maneira mais simples. Voltando aqui para o nosso Service Map, nós conseguimos ver que tem alguns indicativos de cores. Esses indicativos aqui são relacionados à validação de CPU. Então aqui a gente consegue ver CPU e Memory Mode. No nosso caso, se eu vim aqui nesse Pet Site Deployment, a gente consegue analisar que ele está com 54% de CPU. Se eu clicar em cima dele, eu consigo visualizar algumas informações a mais sobre esse node. Então aqui eu consigo ver a utilização média de CPU dele, tanto de memória utilizada e o network. Esse já é uma linkagem direto com as outras partes da observabilidade que a gente está vendo aqui na AWS, que são os dashboards correlacionados a esse node. Se eu vir aqui em View Logs, eu vou ver o CloudWatch Logs Insights para esse container. Então, eu vou ver todos os logs que estão relacionados a esse container. Então, ele já criou uma query aqui para mim. E se eu der o run query, ele já está pegando o podname Pet Site Deployment. Então, esses são todos os logs para aquele node, para aquele pod. Se eu voltar aqui, eu também posso ver o dashboard. Então, essa é uma visão pequena do dashboard. Eu estou vendo aqui que não tem nenhum alerta para ele também, não mencionei antes. Mas se eu vir aqui no dashboard, para aquele pod, a gente consegue visualizar algumas informações a mais também. O Container Insights traz essa visão bem bacana para a gente, porque a gente consegue selecionar aqui, por exemplo, qual que é o nosso EKS pod. Então é o Pet Site e aqui eu consigo filtrar. Nesse caso do filtro aqui, ele filtrou o Pet Site Deployment. Se eu não aplicar um filtro nesse dashboard, ele vai trazer todos os meus pods que estão executando dentro desse node.
Então aqui eu consigo ver a média de utilização de CPU, a memória, consigo expandir para ter uma visualização um pouco mais granular, consigo mexer nessas métricas para pegar, por exemplo, a utilização de memórias a cada 15 minutos, posso pegar para um dia aqui, então eu consigo ter uma elasticidade, uma flexibilidade bem bacana com isso. E aqui embaixo no Container Performance eu consigo visualizar qual que é o container que está executando esse pod. Então a gente consegue ver aqui que a gente tem 54% de CPU utilizado e uma média de memória de 7.2. Além disso, voltando aqui para o nosso Container Insights, eu falei da questão do CPU Mode. Vamos voltar aqui e vamos visualizar pela Memory Mode. Visualizando pelo Memory Mode, a gente já viu que mudou um pouco algumas informações, está tudo mais verdinho, né? Quer dizer que a utilização de memória para esses clusters que nós temos aqui em execução não está tão alta. Se a gente vir aqui em SS também, a gente vai visualizar a mesma informação que a gente teve ali no EKS. Se eu clicar aqui, eu vou ter a memória utilizada, a CPU utilizada, network, consigo fazer a linkagem direta para o meu Logs Insights, que é bem bacana. Então eu já, a partir do momento que eu vejo que tem um pod que está utilizando um pouquinho mais de memória, um pouquinho mais de CPU, a gente já faz a linkagem direta para o Container Insights aqui. Então o Container Insights, ele traz todas essas visões de maneira sumarizada para a gente, onde a gente consegue ter mais detalhes sobre o que estão acontecendo com as nossas aplicações containerizadas, e além desses mais detalhes de maneira visual, o Container Insights traz mais métricas para a gente, traz uma volumetria de métricas melhor. Então a gente às vezes é uma métrica um pouco mais precisa. Com o Container Insights a gente consegue coletar métricas, se não me engano, a cada 1 segundo, dependendo muito do serviço que você está utilizando. Claro que isso implica no custo do seu monitoramento, mas é bem bacana que o Container Insights consegue trazer algumas coisas mais detalhadas, mais granulares, né? Então a partir daí a gente também consegue desligar o heatmap aqui, então a gente tem uma visão mais clara do que está acontecendo. E voltando aqui, a gente tem a última visão, que é Performance Monitoring. No Performance Monitoring nada mais é do que a gente vai visualizar um dashboard para todos esses containers. No nosso caso aqui, a gente está pegando o EKS, mas a gente também pode filtrar aqui e pegar por um ECS. Então, a partir do ECS a gente pega um serviço específico, ou até mesmo a gente pode filtrar por namespaces do K8s. Então, a gente consegue visualizar aqui os namespaces que a gente tem, e aí a gente consegue ficar de olho. Então, aqui são os pods que estão em execução naquele namespace. E essa é a visualização do Container Insights. Acredito que pode ser bem útil para quem utiliza containers para rodar a sua stack na AWS. Além disso, vale comentar também que, além do Container Insights, nós conseguimos exportar todas essas métricas, todas as informações que o Container Insights nos dá através de Prometheus, por exemplo, ou até mesmo através de protocolos de OpenTelemetry. Então, nós conseguimos instalar o protocolo de OpenTelemetry em serviços gerenciados da AWS. Então, a partir daí, a gente consegue consumir essas informações de uma maneira muito mais genérica, né? As aplicações que são instrumentadas com OpenTelemetry, elas têm um suporte um pouco mais abrangente. Talvez não tenham todas as informações que a gente tem na AWS, na verdade, com certeza, não tem todas as informações que a gente utiliza com o CloudWatch Agent, mas com o OpenTelemetry isso fica muito mais flexível, porque a gente consegue plugar outros componentes para estar realizando a visualização dessas informações. Além disso, se você tem alguma dúvida ou se você quer comentar um pouquinho sobre a sua utilização do Container Insights, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar interagir com você. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreva no canal para que você não perca nenhum dos próximos vídeos. Valeu e é nóis!